Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E eu também te convido para você fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Lá nós trocamos muitas informações. Esse material que eu preparo para vocês aqui, eu posto lá também. Fora as sugestões das professoras de hino, de atividade, sugestões daquelas chamadinhas para você mandar para a sua classe. Enfim, tem muita coisa boa lá, não fique de fora. Entre lá e contribua você também com as suas sugestões, amém? E agora, sem mais demora, vamos para a aula número 3, para que seja manifesto o poder de Deus. E eu trago para vocês como sugestão de hino o mesmo que nós cantamos semana passada, né? Os Milagres de Jesus, da Aline Barros, e Jesus Pode Tudo. Como eu falei, tem outros hinos que falam sobre os cegos, mas desse cego de nascença eu não encontrei. Se você encontrou, por favor, escreve aqui no nosso comentário para as professoras que estão buscando, ou deixa lá o link no nosso grupo do Telegram também. Amém? Que Deus abençoe você pela sua contribuição conosco. Para que a nossa memorizando, eu trouxe a fala assim, ó, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, segundo Coríntios 12, versículo 9. O que eu iria sugerir para vocês? Vai ser complicadinho para explicar, mas vocês vão entender. Vocês vão dividir esse versículo em 3 partes. Vão imprimir ali nas folhas A4 do tamanho que eu coloquei ali. A primeira parte vai estar escrito assim, ó. A minha graça é tudo que você precisa. Você vai pegar essa parte e vai colocar na frente de uma mesa sua. Eu não sei como é a sua sala. Se você tiver carteira individual, você vai colocar cada uma dessas folhas na frente de uma carteira. As crianças vão fazer uma fila, né, uma atrás da outra, em frente à primeira carteira. Aí a primeira criança vai ler lá: a minha graça é tudo que você precisa. Aí ela vai se direcionar à segunda carteira que está escrita e vai falar: pois o meu poder é mais forte. E aí ela vai se direcionar na terceira carteira. Quando você está fraco, segundo Coríntios 12, 9. Então, a criança, no primeiro momento, vai passar de um de cada vez por todos o versículo e vai para trás da fila, certo? Aí todos vão passar bonitinho, vão falar inteiro ele, se posicionando sempre na frente das carteiras. Se no caso a sua sala é só banco, não tem carteira, então procura uma forma de você estender um varal onde você possa deixar separadas essas 3 folhas para que as crianças possam fazer essa fila. A primeira vez é só para eles memorizar mesmo o versículo. A segunda vez é um desafio já, e você vai ampliando esse desafio. Vai ser o seguinte, a primeira criança, a criança número 1, vai falar a primeira folha lá. A minha graça é tudo que você precisa. Quando a criança 1 se dirigir à folha 2, a criança que está atrás, a criança 2, vai estar falando a primeira parte do versículo, enquanto a criança 1 vai falar a segunda parte do versículo. Vai dar uma confundida, porque eles vão estar falando junto. Quando a criança 1 for em frente à folha 3 para falar, a criança 2 está na folha 2 e a criança 3 está na folha 1. Então, vai ser os 3 falando ao mesmo tempo o versículo. E ela tem que se concentrar na sua fala, certo? Então, são etapas que vai dificultando ali. Então, na primeira rodada, ele vai falar um sozinho. Na segunda rodada, ele já vai falar ele e mais um colega. Na terceira rodada, são 3 colegas falando junto ao mesmo tempo. Isso tudo é para ajudar na memorização do versículo, certo? Continuando lá, utilizar a nossa técnica de caracterizar os alunos como os personagens que aparecem na história. Eu acho muito bacana, sempre falo para vocês, prepare então ali o cego. Eu iria sugerir para vocês, vejam qual é a possibilidade disso também.
para vocês colocarem, misturarem uma tinta que possa aí, né, não vá fazer mal ali para a criança, tem aquela tinta de rosto, né, pinta em volta do olho da criança como se fosse aquela lama, né, que é o que Jesus prepara, né, o que possa passar em volta do olhinho dele. E aí deixa, né, uma bacia com água ali, um balde com água, para ele poder ir lavar como se fosse, né, o tanque de Siloé. Certo? Nessa hora, né? Não coloque dentro do olho, mas passe em volta, só para a gente, né, dramatizar melhor a história. Vejam a sua possibilidade, se isso não vai trazer mais confusão, porque eles são grandinhos, então não vai ser uma criança que vai colocar lá dentro do olho, enfim. Mas, como eu falei, veja se existe essa possibilidade. E conforme, porque eu acredito que eles já estão bem acostumados, né, a ir dramatizando a história, você pode filmar ou pedir para alguém filmar essa história e aí mandar no grupo de pais ali para eles poderem assistir também o teatro deles. Eu acho bem bacana também, certo? E o que você vai ressaltar na história? A história já começa ali com a dúvida dos discípulos, né? Aí Jesus passa ali pelaquela cidade, olha ali o cego, e aí os discípulos perguntam para ele: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus falou que nessa situação não era nem ele e nem os pais. Ele estava assim para ser manifesto o poder de Deus através da cura dele. Às vezes a gente quer achar, né, um culpado pelo que você está passando. Você vai pedir para Deus, né? Sempre o mundo quer, mas por que existe pobre no mundo? Mas por que nasceu assim? E criança nessa idade tem muitas dúvidas. As minhas filhas tinham muitas dúvidas sobre isso também. E às vezes a gente sempre está associando a alguma situação quando não é a resposta que a gente espera, a gente sempre associa é um castigo. E às vezes não é um castigo. Às vezes é para ser manifesta a glória de Deus, a libertação que o Senhor vai trazer, vai servir de testemunho para glorificar o nome dele. Às vezes a cura vai servir de testemunho para a glória dele. Então a gente precisa assim pedir em Deus, confiar em Deus, acreditar que Deus está cuidando de tudo. E a gente vê que as ações de Jesus, elas são assim, a gente fica pensando, nossa, mas por que será que ele vai, né, ele gospe ali, ele mistura ali com o barro, ele passa esse lodo ali no olho do cego, depois manda ele lá lavar o rosto dele. Então, o que ele queria dizer com tudo isso? O que acontece? Jesus mesmo fala, olha, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. As pessoas estavam andando com Jesus, seguindo Jesus, procurando, né, meios ali para incriminar Jesus e não viam que ele era a luz do mundo, não conseguiam enxergar. E esse cego, ele também não conseguia ver a luz. Assim como o povo não estava vendo que Jesus era a luz do mundo. E aí o que acontece? Ele vai lá, pega. Qual era a diferença, né? Ele pega aquele lodo e passa no olho daquele cego e fala para ele, ó, vai lavar no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé, a Bíblia mesmo fala que significa o enviado. Vai até o enviado, até Jesus, né? Que é a água viva. E é muito interessante quando isso acontece, porque tudo isso era para o povo ver. Se a gente for ver que no tempo dos profetas, era assim que fazia, o Senhor fazia o profeta viver a situação para eles poder, para o povo olhar, ver aquilo e entender que era uma mensagem de Deus. É por isso que vocês estão passando, é isso que vai acontecer com vocês. E é isso que está acontecendo. E é nesse momento ele usa esse exemplo, no meu entendimento, ele usa a mesma situação para mostrar para o povo: olha, vocês não estão vendo, vocês precisam ir até Jesus. Tem algo tampando a visão de vocês, impedindo vocês de verem. Vocês estão andando por aí e não estão enxergando que eu sou a luz do mundo. E aí, o que acontece com o cego, quando ele vai lá e lava os olhos dele, ele começa a enxergar. E aí é um alerta para todos nós hoje. Às vezes nós estamos dentro da igreja, vestido ali, eu sempre falo, né, vestido com a roupa de crente, mas não vemos que Cristo é a luz do mundo.
Nós não estamos e não estamos. Nós estamos dentro da igreja, mas não estamos com Jesus. Tendo um relacionamento com Deus, nós estamos ali, né, vivendo no automático, mas nós temos que buscar mais de Deus, nos dedicar mais a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, ter esse tempo de contato com Deus, porque senão nós vamos estar igual aquele cego parado na beira do caminho. Mas que nós hoje possamos fazer diferente, que nós possamos ir até o enviado, ir até onde jorra a água viva, poder nos banhar com essa água, né? Ver, reconhecer que Jesus ele não quer só salvar a gente. Esse foi o objetivo dele, mas ele fez tudo isso para ter relacionamento conosco. Nós queremos ir para o céu, para quê? Só para não ir para o inferno. Porque se a gente quer ir para o céu, é para nós termos um relacionamento. Nós vamos viver com Cristo. E como que a gente vai viver com uma pessoa que a gente não se relaciona? Vocês estão entendendo a importância da gente estimular isso nas nossas crianças? A ter um relacionamento com Deus, não só ir na igreja. Não, é ter Jesus dentro dela, conversar, orar, tentar conhecer mais sobre ele, despertar esse interesse. As pessoas, tinha muitas pessoas que estavam com Jesus e mantiveram um relacionamento com Jesus. Foram amigos, Jesus seguiam Jesus, aonde Jesus estava, eles estavam atrás. Eles passavam o dia inteiro ouvindo Jesus, eles abriam mão do trabalho deles, abriam mão de família, abriam mão de tudo para seguir Jesus, né? E hoje não. Hoje a gente acha que 1h30 na igreja é suficiente na semana. Então a gente precisa pensar como está o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, isso eu trago para vocês darem, né, ressaltar ali com as crianças de vocês. E a nossa brincadeira hoje vai ser assim. Como aquele cego não podia ver, e Jesus falou, olha, ele tinha que ir até o poço, até o tanque, né? Para lavar o rosto dele. Então, pra gente, a gente pode pensar, não, ele levantou e foi. Mas não é tão fácil a gente se locomover quando a gente não enxerga. Então, a gente vai vendar os olhos do aluno, né? Vai escolher lá um aluno, divida a sala em equipe, como eu falei, conforme o teu tempo. Se você tem pouco tempo para fazer atividade, para brincar, Paulinho, tem só uns 10 minutos e tenho, sei lá, 20 crianças. Então, divide ali em 3 equipes, 4 equipes, porque o interessante é que cada um faça pelo menos uma das tarefas. Né? Por exemplo, aqui, então você vai, o primeiro representante vai lá e vai ter que colocar, você leva uma jarra, né? Se for 2 equipes, leva 2 jarras, se for 3 equipes, ele leva 3 jarras ali, né? E ele vai ter que pegar a água e colocar no copo. Só que você não vai pôr a mão dele nem na água, ele vai ver aonde está ali a água e o copo, né? Que está em cima da mesa. E aí ele vai tentar, você só aproxima ele da mesa e ele vai tentar colocar a água sozinho. Então, vejam, é uma brincadeira com água, deixe toalha perto, deixe pano para secar perto, porque isso, né, leve tudo de plástico, não leve de vidro para evitar quebrar, certo? Uma outra atividade que você pode trocar são sugestões. Vestir uma peça de roupa, por exemplo, você leva uma jaqueta lá para eles, mas não deixa dobradinha, esticadinha, não. Você leva ele perto de onde está a jaqueta e deixa a jaqueta embrulhada lá, toda, né? Não vá deixar amarrada, mas deixa ela toda emboladinha, porque daí ele vai ter que tentar achar onde que tá os braços, se ela tá pelo direito, se ela tá ou não, se ela tá pelo avesso, se ele tá pondo de ponta cabeça ou não, enfim, para ver como é difícil. E a mesma coisa assim, ó, o outro vai pintar um desenho, o outro você vai pôr, vai mostrar onde que é o lugar dele, ele vai tentar, afasta, vai tentar voltar pro lugar dele sozinho, vai tentar, vai mostrar onde que tá a Bíblia, mais ou menos aonde que tá a Bíblia dele, vai trocar ele de lugar, ele vai tentar achar onde que tá a Bíblia, você pode até trocar de lugar, certo? Identificar qual que é os pertences dele, um boné que ele tem levado, um estojo, ou a mesma Bíblia, o tênis, né? Enfim, são desafios ali que você vai ter para eles perceberem como não é fácil, né? As pessoas que têm essa deficiência visual se locomoverem, né? O quanto elas precisam aguçar os ouvidos, outros sentidos, para poder suprir esse da visão, certo? Então é isso, pessoal, que eu sugiro para vocês.
São essas minhas sugestões, quero conhecer a de vocês também. Que Deus abençoe a todas vocês e até a semana que vem. Ei, se você gostou do nosso conteúdo, já deixa o seu gostei, certo? Um beijinho para vocês e tchau, tchau!